Deus, Ele requer de nós, né, conserto. E tem na nossa vida, nós estamos vivos. E a gente, se nós estivermos plantados na videira, nós temos que fluir. Nós temos que gerar. Nós temos que funcionar. E às vezes a gente não está funcionando, né? Então abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6. É por isso que a gente treme, irmãos. Porque tem palavra que é tão gostoso da gente pregar, né? A gente vem pregar a palavra, oh, o Senhor é bom demais. Mas tem palavra que arrepia a gente. Tem palavra que é de arrepiar. E hoje, já o dia inteiro, eu estava ali trabalhando, mas a alma queimando. Porque se tem uma coisa que é muito bom, é a gente ouvir Deus falar. É maravilhoso quando Deus fala conosco. Porque é um tratamento tão gostoso do pai para o filho, que ele vai falando assim, ele vai rasgando assim, né? Depois ele vem passando aquele bálsamo, né? Olha que delícia. Primeiro ele rasga o nosso coração, depois ele passa o bálsamo. E por isso que nós adoramos esse pai. Por isso que nós temos que ter essa sensibilidade de ouvir Deus e de deixar Deus falar o nosso coração. Porque Ele mostra onde nós estamos errando e mostra aonde nós não estamos funcionando. Porque como servos de Deus, como filhos de Deus, como a gente tem ouvido a palavra do Senhor sendo pregada aqui no altar, a semente está sendo lançada e muitas das vezes a gente pega a semente e come ela. Come a semente e depois fica tudo bem, fica tudo por aí, ninguém sabe de nada, ninguém fala nada. E não é isso que Deus quer de nós, né, irmão? Nós estamos na presença desse Deus para frutificar. Então o Pai vai falar conosco hoje. Então diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha tinha em sua vinha uma figueira plantada. Não, acho que eu falei errado. Estou nervosa, viu, irmãos? Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao avicultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E se vier a dar fruto, bem está. E se não, mandarás cortá-la. Eu vou repetir essa palavra de novo, irmãos. Glória a Deus. Vou ler de novo. Peraí, vamos ler aqui comigo? E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondeu ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandarás cortar. Curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, Pai, aqui está a tua palavra, meu Senhor. Pai querido, de nós nada podemos, Pai, se não for o Senhor. Então, Pai, quando o Senhor, Pai, colocou no meu coração esta palavra para ministrar nesta noite, Pai querido, não é a minha vontade, não é o meu querer. Papai querido, a palavra não é minha, é tua, a igreja não é minha, a igreja é tua. Então, meu Deus, que eu diminua nessa noite, que o Senhor cresça. E que o Senhor venha falar, Pai, conforme a vontade do Senhor, não a nossa. Fala com a tua igreja hoje, Pai. Fala com o teu povo hoje, Senhor. Porque a tua palavra, ela é luz para o nosso caminho. Ela nos dá entendimento, Pai. Ela transforma, ela renova.
E nós precisamos, Senhor, ser iluminados, transformados, ser, Senhor, aleluia, entendidos e sábios pela Tua palavra, Senhor. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco nesta noite, fala, Pai, como diz a Tua palavra, e o Teu servo ouve, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é uma palavra que muitas das vezes quando a gente olha, a gente fica pensando assim, meu Deus, nós somos como árvore, né? O Senhor fala como árvore. Lá no Salmo 1, ele fala que bem-aventurado é aquele, né, que teme ao Senhor. Ele é bem-aventurado, ele é feliz. Aquele que guarda os mandamentos, ele é como a árvore plantada. Então, uma coisa, o Senhor vem falando ao meu coração. Um homem tinha, ele disse, um homem tinha uma figueira na sua vinha. Ele tinha uma figueira na sua vinha. Então a palavra de Deus fala que ela foi plantada. Ela foi plantada lá. Quando nós vemos a figueira e a vinha, nós vemos que a figueira ela não precisa de uma terra assim preparada, uma terra tem que fofar, tem que fazer. A figueira era mais fácil, ela dá na beira da estrada, ela dá em outros lugares. Mas a uva não. A uva você tem que preparar a terra, você tem que fofar a terra, ela necessita de algo especial. A terra tem que ser bem trabalhada para dar uva, senão ela não dá, não é? Você não anda por aí, se você anda por aí você vê um pé de uma figueira, mas se você anda por aí, é em qualquer lugar que nós vemos plantado, na beira da rua, indo por aí, a gente vê jaca, a gente vê goiaba, vê manga, né? Manga tem muito, vê acerola, carambola, a gente vê tudo aí pelo meio do caminho que a gente vai andando aí pelas ruas, a gente tá vendo, né? Lixia, né? Tudo quanto é fruta a gente vê jaca, mas você não vê uma uva. Você não vê a uva aí na beira aí da cerca plantada, não vê, porque a uva ela merece, ela precisa de um terreno mais fértil, preparado para que ela venha dar fruto, para que ela venha gerar ali, né? Então é algo especial. Agora a única coisa da figueira, ela é uma fruta sensível. É uma fruta que ela precisa de ter muita folha para ela dar, porque ela queima com o sol. É umas coisas, né? A gente foi entendendo esse negócio aí mais ou menos, e a gente não entende muito de planta, né? Mas diz que a figueira ela dá fruto com bastante folha. E aí o Senhor fala que essa figueira, ela foi plantada ali no meio da vinha. Ela nasceu porque ela, né, sozinha. Não nasceu assim como nasce por aí na beira de um caminho, como da manga, como da goiaba. E a palavra do Senhor fala que ela plantada ali, o Senhor sempre vinha todo ano procurar fruto nela. Todo ano ele vinha procurar fruto. A Bíblia diz que ele veio o primeiro ano e ela estava numa terra boa, não estava? Era uma terra boa, não era uma terra fértil, era uma terra que era para ela dar fruto, né? Mas a Bíblia diz que ele vem o primeiro ano, ele procura fruto, ele não acha. Só que ele não fala nada, ele vai embora. Mas a terra era boa, não era? A terra era boa, era fértil. Mas ela não gerava. Ela não dava fruto. Eu imagino que ela era bem bonita. Porque se ela estava numa terra boa, ela era bem bonita. Mas ela não dava fruto. É muito triste isso quando a gente olha isso, né? Quando a gente vê isso, porque é muito ruim. Eu lembro que na minha casa, eu tinha plantado lá um pé que eu não sabia o que era. Eu não sabia se era limão, se era laranja. Isso ficou mais uns 5 anos lá, esse negócio lá, e não dava nada, pastor Cássio. E eu falei, mas que trem é esse? Eu ia lá, olhava aqueles espinhos desse tamanho, e ninguém podia encostar naquilo lá, mas não tinha fruto. E entrava ano e saía ano. O pé de manga começou de pequenininho, cresceu, foi lá para cima, deu manga, mas aquele pé não dava. E eu falei assim, mas não tá certo esse negócio, né? O pé foi crescendo, mas não dava nada, aqueles espinhos, só dava espinho e folha. Aí um dia eu fui lá, a gente doida essa assim, né? Fui lá naquele pé assim, eu falei assim, mas por que não dá fruta? Eu nem sei se isso é poncã, se isso é laranja, o que é. Eu fui lá no pé assim, falei assim, ó, tá escutando falar, né? Peguei assim no pé de fruta, né? E falei assim, ó, eu não sei o que você é. Não sei se é limão, laranja, ou se é mexerica, não sei. Só que a palavra de Deus fala assim, ó, que se não dá fruto, arranca e joga no fogo. Falei, então é para dar fruto, viu, filha?
Esqueci. Que nem esquentava mais. Aí não esquentava não, pastor. Subia de si, esqueci da planta. Quando é um dia, a Miriam, eu estava na casa da Miriam, seu Valdir tinha construído, era um cômodo só, quando ela separou do primeiro marido dela, e um cômodo só, e eu tô lá, bem no rumo da janela assim, tô lá conversando, e esqueci, que Deus parece que faz a gente esquecer, né? Para mim, não voltei lá para ver mais nada, e olha só que negócio estranho, né? Não voltei, e de repente eu tô lá assim, olhei, e a coisa mais estranha que era no caminho, era assim, entrava no portão, ele estava aqui no cantinho, então era uma coisa que era para mim já entrar e olhar, né? Não olhava não sei, acho que Deus me cegou naquele momento, falou assim, você vai ver quando o fruto já estiver meio grandinho, que aí você vai ver de longe. E aí, esse negócio foi bom. E um dia eu tô lá na casa da Miriam, quando eu olhei da janela, eu fiz só assim, glória a Deus! Eu fiquei dando glória a Deus e pulando. Aí eu não sei se tinha alguém perto de mim, eu sei que eu falei assim, gente, olha aquele negócio ali. Olha um monte de frutinha, tudo desse tamanho. Quando eu olhei, eu saí correndo e fui lá ver. Coisa mais linda, pastor. Os galhos chegam, estavam meio caídos e eu não tinha visto, irmãos. Que negócio é esse? Eu não tinha visto. Aí eu falei, gente, mas como que pode um negócio desse? Eu não vi todo esse tempo e agora o negócio está cheio de frutinha. E eu falei, obrigado, Jesus. Obrigado, porque Deus ouviu. E não demorou muito tempo não. E parece que o negócio fluiu assim, depois da oração. Acho que ela falou, eu vou querer ser queimada? De jeito maneira. Não vou querer ser queimada não, e nem cortada, né? Então... eu falei assim, aí fui lá, olhei as frutinhas, aí foi crescendo. Aqui, as pessoas acho que conhecem aquela poncanzona verde, da casca verde. Ela foi crescendo com aquela bichona grande, que os galinhos não estavam nem aguentando, pastora. Não estavam nem aguentando, ia caindo assim. Aí um dia eu falei assim, vixe, acho que isso deve ser que nem limão. Olha só, que pouca fé. Isso acho que pode ser que nem limão, porque olha a cor dessa poncã. Aí o que eu fiz? Falei assim, mas quer saber de uma coisa? Eu vou lá experimentar uma. E cheguei lá e ranquei a maior que estava, pastor. Mas quando eu ranquei, gente, olha, sem mentira nenhuma, Deus é vivo. Porque quando eu abri assim, que eu tirei a casca, ela já tinha um monte de caldo e era que nem mel. Gente, eu falei, nossa, Jesus, o Senhor é lindo. O Senhor é lindo. E menina, e depois disso eu aprendi, hein? Eu ia nas casas dos outros, onde os pomar não funcionava, eu orava. Eu sei que eu fui lá no pé da Vilares, um pomar lá lotado e não funcionava. O irmão falou, vai lá orar. Fui lá e daqui a pouco o irmão falou, já está dando, dou fruta para um, dou limão para o outro, dou banana para outro, que o negócio fluiu. Então Deus é lindo. Deus, Ele nos chamou, nós nascemos para gerar. Temos que gerar, não é ficar morto, seco, não é seco, nós temos que gerar. E aí quando eu provei aquela poncã, eu louvei a Deus e fiquei muito sentida, porque a bicha cresceu muito, ficou aquele pé enorme e muita fruta. Mas depois a Miriam precisou construir, que ela ia aumentar a casa, e precisou arrancar. Eu até chorei naquele dia, porque o bicho estava aquela árvore enorme, e quando cortou, ela estava lotada de poncãzinha, pastor. Todo desse tamanho. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Ela não podia ter nascido do lado de cá, mas foi nascer do lado de cá. Aí teve que cortar, né, porque ia construir. Então, irmãos, a palavra do Senhor fala que Jesus, ele vinha procurar, né? O dono vinha procurar fruto ali e não achava naquela figueira. Então ele veio o primeiro ano, não achou. Veio o segundo ano de novo, não achou. Ele não falava nada, ele só vinha procurar e não falava. Aí eu fico pensando assim, que tristeza, né? Ele vinha e chega a falar assim, pô, tá numa terra boa. Nós estamos na igreja, irmãos, nós estamos na igreja. Deus nos deu uma boa semente, porque Deus não dá nada ruim para nós. Deus colocou em nós uma boa semente. Não é verdade? Ele colocou uma boa semente. Nós estamos dentro da igreja, nós lemos a palavra de Deus, nós oramos, nós fazemos vigília, nós oramos no monte, mas nós não funcionamos. Não funciona, não flui, não gera. Não está tudo errado? Está tudo errado, porque Deus nos chamou para nós frutificar. Não foi isso que Ele falou no Jardim do Éden? Frutifique, tudo tem que frutificar. Deus não criou ninguém para ser morto, estéril, não. Lá na palavra de Deus, até os ventres estéreis, Deus ressuscitava. As mulheres que nasciam estéril, tudo era propósito de Deus para algo lá na frente. Nada de que Deus fez ali dos ventres estéreis daquelas mulheres era para a glória de Deus, porque lá na frente era algo extraordinário que Deus ia fazer. Lá na frente era algo extraordinário que nós vemos a palavra de Deus, quando nós olhamos Isaac, quando nós olhamos o Sansão, né? Também, quando nós olhamos Sara, né? A Raquel,
era Raquel também. Então quantos ventres, né? Ana, né? Quantos ventres que eram estéril e tudo Deus tinha um propósito. Samuel, olha só, era para aquele tempo. Isabel foi no tempo, o tempo que o casal orou, o tempo que não, aí Deus foi cumprir a promessa lá na frente, porque ele tinha um propósito na vida, era aquele que ia preparar o caminho para Jesus. Era aquele que ia preparar o caminho. Então em tudo Deus tem um propósito, irmão. Deus não faz nada sem propósito. Às vezes a gente não entende porque algo ainda não aconteceu na minha vida. Mas não aconteceu, não é porque Deus não quis, é porque ainda não é o tempo de Deus. Mas a minha pressa muitas vezes me faz perder a bênção, me faz dar a bênção. Porque, irmãos, a nossa teimosia de querer dar a mãozinha para Deus, muitas das vezes atrapalha o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. E a palavra do Senhor fala que ele vinha e não achava fruto. Veio o primeiro ano, não falou nada. Veio o segundo ano, não falou nada. Quando ele chega o terceiro ano, ele fala, não é possível. Não é possível. Lembra quando Jesus chegou naquela figueira, que quando ele olha, ele teve fome, olhou aquela figueira linda, maravilhosa, cheia de folha. Eu creio que Jesus chegou lá, enfiou a mão lá dentro e não tinha fruto. Ela só era bonita por fora, mas não tinha nada, não tinha fruto. Jesus então amaldiçoou aquela figueira. E aquela figueira morreu. No outro dia, quando eles voltam, os discípulos disseram, Jesus, olha a figueira que o Senhor falou ontem para ela, que não nascia mais fruto, ela morreu. Ele disse, morreu, né? Morreu, né? Então morreu, irmãos. Quando Deus fala uma palavra, Ele cumpre. Não tinha fruto. Aí eu fico pensando assim, de que valia tem algo que nós fazemos, de que não tem um propósito? A gente não pode viver assim, de qualquer jeito. Eu falo que Deus está falando tanto comigo ultimamente, que eu acho que eu levanto ou eu levanto. Ou eu ando, ou eu ando, ou eu faço, ou eu faço. Não tem outra história. Onde eu já saí chorando aqui, porque eu preguei de Marta e Maria, e foi tremendo, irmãos. Porque a palavra foi inteirinha para mim. Porque não é Marta e Maria? Você viver com o coração de Maria, numa terra de Marta, no mundo de Marta. Como é que funciona isso? Não dá para funcionar. É difícil, né? É difícil. E então a palavra do Senhor fala que no terceiro ano que ele vem, o que ele faz? Ele chama o vinhateiro, porque era um vinhateiro, né? Era como é que chama? É parreira, não sei o que é. Era uma roça, não sei o que lá, é parreira, né? Era de uva, então era um vinhateiro. Então ele chama o vinhateiro e ele fala assim, ó, mas ainda está aqui essa figueira? Ela ainda está aqui? Misericórdia, né? Aí quando você vai meditando na palavra, você vai falando assim, Jesus, tem misericórdia, meu Pai. É por isso que quando você vem para pregar a palavra, você já vem tremendo, né? O coração já vem saindo para a boca. Então o Senhor cuida para que não infarte em cima do altar. Ainda bem que se infaltar vai para o céu, né? Glória a Deus. E aí, eu falei assim, e aí ele vem e ele fala assim, mas ainda está aí? Essa figueira? Ele fala assim, ó, corta. Sabe por quê? Porque ela está ocupando lugar inutilmente. Ela está aí, mas ela não está valendo nada. Não está produzindo. Não está produzindo, só tem boniteza. Só tem boniteza. Presta atenção, igreja, no que Deus está falando. Nós vivemos num tempo no qual nós não estamos mais frutificando, nós não estamos funcionando. Será que Deus nos chamou só para alisar o banco? Só para vir sentar e ir embora? Não. Deus tem falado conosco ultimamente, irmãos, porque quando a palavra de Deus diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ouve. Quem tem ouvido, ouça, porque Deus, Ele não nos deu uma semente ruim. Deus não nos plantou, aleluia, como igreja, para não gerar. Deus não me chamou para mim não gerar. Quando Ele disse, ide por todo mundo e fazer discípulo. Irmãos, hoje nós vemos as pessoas invertendo. É muito trabalho, é muita coisa, é igreja lotada, mas é para buscar carro, casa na praia. É para essas coisas. Porque muitas das vezes que nós ouvimos, você não vê um pastor nem falando de Jesus, nem falando de salvação. Tem igrejas por aí que a gente não escuta falar. Ah não, mas você vem porque você vai receber isso, você vai receber aquilo, e Deus vai te dar isso, e Deus vai te dar aquilo, e depois só chama aquelas pessoas que ganhou, porque aquele que não ganhou não fala nada.
Mas Jesus, quando Deus deu tudo que Ele tinha, que era seu filho, foi para morrer por almas. Foi por almas, não foi por coisas. Só que hoje em dia nós estamos preocupados com coisas. É coisas. A nossa correria, o dia a dia que nós começa o dia, a gente acha que hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, daqui a pouco o dia foi embora, você não fez nada. Fala sério, isso não é assim. O dia parece que amanhece, você levanta, aí você fica, você vai aqui, você vai ali, você vai aqui, você vai lá. Quando você pensa que não, já está escurecendo. E você vai ver, você não fez nem a metade daquilo que você falou que ia fazer. Aí a gente fala assim, os dias estão diminuindo. Não está não, irmão. É nós aqui não estamos atentos. É nós aqui não estamos prestando atenção no que nós estamos fazendo. E a palavra do Senhor diz que Ele chama o vinhateiro e disse assim, corta. Esse vinhateiro, ele representa o Espírito Santo. E sabe o que acontece? O vinhateiro, ele pula na frente e disse assim, não, meu Senhor, não corta não. Deixa mais um ano. Deixa eu tratar dela. Esse é o Espírito Santo que está na igreja. Esse é o Espírito Santo que está em nós. É esse que habita em nós. Ele disse assim, não corta não. Esse é o Paracleto, o ajudador, aquele que está conosco. Alabandaraçou. Esse o que está conosco, é esse que diz assim, não corta não, meu Senhor. Deixa mais esse ano, sabe por quê? Porque eu vou escavar ao redor. Rebalabás. Eu vou escavar ao redor e sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar remédio. É assim que o Espírito Santo quer fazer com nós. Você não frutifica, eu quero curar nessa noite. Ele não descarta ninguém. Ele é o ajudador, Ele está aqui para nos ajudar nessa noite. E Ele disse assim, não, meu Senhor, deixa aí. Deixa aí, sabe por quê? Porque eu vou cuidar dela. E sabe o que acontece? Segundo diz que os estudos falam que a planta, há uma bactéria que dá na raiz da planta. E essa bactéria, ela não mata a planta. Ela não mata a planta continua viva, mas ela não gera. E a igreja está desse jeito. Há uma bactéria que vai consumindo. E a gente não gera. E aí o vinhateiro fala, não meu Senhor. Deixa aí, deixa ela aqui. Deixa ela, me dá ela mais esse ano. Eu vou cuidar dela. O Espírito Santo está falando para nós nessa noite, irmãos. O Espírito Santo está falando ao nosso coração nessa noite. Cabe a nós analisarmos, estamos gerando ou estamos estéril? Porque quem tiver estéril, eu creio que Jesus vai curar nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai curar nessa noite. Ele disse assim, olha, deixa ela aí, porque eu vou escavar. E aí escavando, eu vou colocar um estrume, vou colocar o remédio aqui no pezinho dela. Porque irmãos, nós olhamos muito para a aparência, não é? Está todo mundo bonito, lindo, todo mundo se arruma bonitinho, vem para a igreja. Louvamos, adoramos a Deus, andamos, está tudo muito bonito. Mas por dentro, irmão, está morto. Por dentro tem uma bactéria. Por dentro há uma bactéria que vai consumindo, que a gente fica bonito por fora. A gente não morre, mas a gente não gera. A gente não funciona. Mas eu leio a Bíblia. Mas eu prego. Mas eu faço. Mas não funciona. E para Deus não serve. Deus não escolhe ninguém que não gera. Porque para Deus tem que gerar. Para Deus tem que funcionar. Porque a palavra do Senhor fala que Ele disse assim, olha, está ocupando a terra inutilmente. Não gera, não presta para nada. Então para mim não serve, corta e lança fora. Alabandoracê. E a palavra do Senhor fala assim, que Ele disse, não Senhor. Aleluia, sabe por quê? Porque a árvore está bonita. Ele passou naquela figueira, estava linda, ela tinha galhos, ela tinha folha bonita. Não tinha? Estava tudo para fora. Tinha tronco, não tinha? Mas e a raiz? E a raiz? Aonde fica a raiz? Nós não podemos ver a raiz. Eu não posso ver. Nós olhamos a igreja, está tudo bonito, está tudo muito lindo, está tudo indo. Mas, e a raiz? Não funciona. Não gera. Está estéril. Não dá fruto. E o Senhor diz que não serve. O Senhor manda cortar.
Mas nessa noite Ele está falando conosco. Nessa noite Ele está falando conosco. Porque Ele disse assim: os galhos estão bonitos, nós vemos. A folha está bonita, a gente vê, né? O tronco está bonito, a gente vê, mas a raiz não vê. E é lá na raiz que está o mal. É lá na raiz que precisa ser curado. Rebalamas. É lá na raiz que Deus quer hoje, nessa noite, curar. Lá na nossa raiz, lá no nosso coração, lá no nosso íntimo. É lá no nosso íntimo que Ele quer curar. Porque Deus, irmãos, Ele não está preocupado com coisa bonita, não. Lembra quando Samuel foi ungir Davi? Quando apareceu aqueles homens lindos, ele disse assim: deve ser esse aí, olha, o bicho é grandão, ó, o bicho tem músculo, é bonito, é esse aí que está o rei. O Senhor falou assim: olha, pode ficar quietinho aí, Samuel, não é esse não. E foi passando todos os homens. E quem era o rei? Era aquele que estava lá no pasto. Era o pastor de ovelha. Era aquele lá. A gente olha pela aparência, a gente olha porque está bonito, nossa, está lindo. Mas aos olhos de Deus, boniteza não põe na mesa. Tem um ditado, né? Boniteza não põe na mesa. Tinha até um assunto assim que a gente falava assim: nossa, mas fulano é tão lindo. Às vezes casa com aquele homem tão bonito. Depois o homem trai, depois as mulheres ficam olhando para ele. Era uma luta. Quando eu casei com o João, ele era lindo. Mas se você soubesse a luta que eu tive com meu marido, as menininhas novinhas tinham até que apanhar dos pais. Chegava nós no baile, eu não conseguia nem dançar com meu marido. Você pensa que eu dançava com meu marido? Imagina, as menininhas já cruzavam no braço dele aqui e aqui no forró, aí vai. Eu falava: sangue de Jesus tem poder. Naquele tempo eu não conhecia Jesus ainda desse jeito, né? Aí, o que adiantava casar com um bonito? Então a gente fala: boniteza não põe na mesa. Porque eu tive um trabalho com meu marido, irmãos. Chegava uma mulher no bairro, interessava por ele. Eu falei: espírito de pomba gira do inferno. Então, irmãos, é melhor casar com mais feinho, né? Pôr mais aquele feinho na... Porque olha, é coisa triste você casar com... Você ter homem e mulher bonita. Tem que ser crente, viu? Tem que ser crente. Que aí fora tá cheio de gente. Mas é perante essa luz que eu tô iluminando aqui, ó. Do que eu tô pregando aqui, eu chegava no baile, eu não conseguia dançar com meu marido. Que as meninas só faltava catar ele e levar embora. Não sei o que ele tinha, mas acho que ele tinha uma pomba gira. Ele tinha uma pomba gira, né? Então, irmãos, é melhor, né? Boniteza não põe na mesa. Então Jesus não está atrás de boniteza. Deus não está atrás de boniteza, não, irmãos. O que Deus quer é um coração puro. É uma árvore frutífera. Uma árvore que gera, não é uma árvore seca, não. E aí a palavra do Senhor diz que Ele fala assim: porém respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e punha estrume, e se vier a dar fruto, bem, se não, então nós cortamos. O Espírito Santo de Deus quer curar na raiz hoje. Ele quer curar a nossa raiz, quer curar a nossa raiz. Porque a raiz é aonde ninguém vê, aonde só Deus pode ver. Se eu não estou gerando, eu estou doente na raiz. Eu preciso ser curada. Eu já estava ouvindo a palavra, já falando: Senhor da glória. Eu já estava aqui lendo a palavra de Deus e falando: Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Porque a nossa raiz, se ela estiver doente, irmãos, não gera, não vinga. Eu tinha uma plantinha lá em casa, mas pensa numa folhagem linda, parecia até desenhada, nem parecia que era de verdade. Mas quando ela estava tão bonita, que eu olhei, a bicha estava cinzenta, acho que deu com uma coisa que ela tinha tomado um banho de cinza. Eu falei: gente, o que aconteceu com essa planta? Mas acho que o bicho começou a comer ela da raiz, sabe? A folha ficou tão feia que eu precisei cortar tudo. Precisei cortar tudo e ela começou a brotar. Mas o negócio não é a folha, está na raiz. Tem que pôr remédio lá, que ela é linda a planta. Então, irmãos, não é boniteza. Deus quer curar a raiz. Porque quando pode ser a pessoa mais feia do mundo, porque não tem ninguém feio, né? Não tem não, porque às vezes aquela pessoa feia, né? Que você vai pra ela e fala: nossa, que menina feia, que menino feio. Alguém olha e fala assim: nossa, mas ele é tão bonito, eu acho ele tão lindo. Meu Jesus. Não pode nem falar, né?
Mas fala sério, que tem gente que é feio mesmo, né? Mas se ele tiver o Espírito Santo, ele fica bonito, né? Por isso que eu falo, tem que ter o Espírito Santo, irmãos. Tem que ter. Não é porque tem gente que é feio mesmo. É feio, é feio. Nossa, misericórdia. Eu lembro, uma vez eu morava no Dalorto, eu não era crente não. Aí quando eu estava no ponto do ônibus, esperando o ônibus, aí pontou lá aquele rapazinho, não é falando que ela é porque era de preto, não, irmãos, que a maioria da minha família tudo é preto. Mas aquele lá não era preto, mas gente, parece que a coisa quando já é feia, ele não sabe nem se arrumar, ele fica mais feio ainda quando ele veste. Que quando eu olhei, mas pensa, pastor, que era pretinho, que chega brilhava, com aquela camiseta pink. Falei, sangue de Jesus tem poder. Então o negócio era terrível. Eu falei, gente, mas como que veste uma camiseta dessa? Como que veste uma roupa dessa? Porque não dá, não tem como, né? E eu fiquei olhando, falei, Jesus, se fosse eu, não saía nem de casa. Que tristeza, né? Mas aí às vezes alguém olha e fala assim, nossa, que coisa mais linda. Então não tem feio, né? Não tem ninguém feio, todo mundo é bonito. Mas se você tiver o Espírito Santo, você pode ser feio, mas você é bonito. Você fica bonito. Porque quem passar, quem olhar, vai querer estar do seu lado. Pensa como é delicioso você andar com uma pessoa cheia de Deus. Que abre a boca, já começa a dar uns glórias, falar em mistério, né, pastor Carlos? Ei, mas isso é bom demais. Você andar com uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ter que aprender a falar em mistério. Você vai ter que aprender a dar uns glórias bem alto. Porque, irmãos, quem é cheio do Espírito Santo não tem como ficar assim, aleluia, glória a Deus, Senhor. Não, glória a Deus, aleluia. É para estremecer o inferno. Eu quero ver ficar um Satanás de pé, aleluia. Não fica, o inferno tem que bater em retirada. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Deus me fez assim maluca, doida. Porque, irmãos, nós não podemos, aleluia, ser uma árvore seca. Então hoje o Senhor está querendo escavar em nossa volta e pegar a nossa raiz e colocar remédio. O Jesus está querendo nos curar nessa noite, para que nós paramos de ser estéril, para que nós começamos a funcionar. Nós temos que funcionar. Nós temos que gerar. Lembra quando nós olhamos para a palavra de Deus, a tristeza que tinha aquelas mulheres, porque era estéril. Todo mundo quer ser mãe. Eu queria ser mãe, mas era tudo planejado, sabe? Porque veio 2, quando foi o terceiro, que eu nem sabia que eu estava grávida, eu tomei até remédio para jogar fora. Mas depois tive que conversar com o padre. Filho, eu falo que tem que ser planejado, né, pastor? Também, não é assim, pôr no filho. Mas, irmãos, todo mundo quer gerar. Ninguém quer ser. Lembra a luta de Ana? Ana lutou, Ana chorava de amargura para poder gerar filho. E Deus abriu a madre. Deus está querendo curar nós nessa noite. Deus quer curar a igreja. Nós temos que ser uma igreja que gera filhos. Igreja que gera para o reino de Deus. Então eu tenho que funcionar. Não tem como. Eu tenho que funcionar. E eu creio que nessa noite é como está aqui. É 2 coisas, irmãos. É 2 coisas. Sabe o que é? É machado, que já está posto à raiz. É machado que já está posto na raiz. Ou o remédio de Jesus. O que nós preferimos? O que nós vamos preferir nessa noite? Ser curado? Ser escavado? Você sabe por quê? Porque imaginou se essa figueira falasse assim: eu não quero ser escavada. Eu não quero ser escavada, não quero que me escave. O que ia acontecer? Ela ia ser cortada. O Senhor hoje está falando com a igreja. Você hoje quer ser curada? Você hoje quer que o Senhor escave? Porque hoje há 2 coisas: ou Ele cura ou Ele corta. É 2 coisas, irmãos. O Senhor não nos chamou para serem frutíferos. E é o que nós estamos sendo. A igreja do Senhor não funciona. E o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso combustível. Nós temos que ter, aleluias, a sensibilidade e ser cheio do poder de Deus, irmãos. Porque o diabo, o inferno não pode. Às vezes tem alguém aqui que o diabo já até preparou para você uma cilada.
Às vezes você entrou aqui hoje e o Senhor está falando que Ele quer te curar. Porque ou é poda, ou é corte, ou é machado. Ou é vida, ou é machado. O que nós escolhemos? Queremos gerar, né? É muito gostoso ganhar almas para Jesus. Mas por que a gente não ganha? Alguma coisa está errada em nós. A gente só é bonito e lindo por fora? Não. Irmãos, a beleza tem que ser interior. E a beleza interior, ela contagia. Você já falou com alguém que veio pedir socorro para você e de repente, com uma palavra só, você veio pedir uma oração e você nem orou, mas você conversou um pouquinho, ela já vai falar assim: nossa, mas eu estou tão bem, eu melhorei. Sabe por quê? É porque você é a pessoa que gera vida. Você é uma pessoa que gera vida. O Espírito Santo de Deus está em nós. E o Espírito Santo nesta noite, Ele quer curar. Ele é o vinhateiro que está falando: não, Senhor, não corta não, deixa mais esse ano que eu vou cuidar. O Senhor quer cuidar de nós, irmãos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Abrir o nosso coração hoje e dizer: Senhor, eu quero ser curado. Pode me escavar, pode pôr remédio, porque eu não quero ser mais estéril. Eu quero funcionar. Eu não quero ser uma árvore seca. Eu quero ser uma árvore frutífera. Harabandorabachai, aleluia. Seja hoje essa árvore. Não seja aquela árvore que Jesus amaldiçoou. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito forte para nós. Ela é manual de vida e é séria. Nós é que não entendemos. Mas o Senhor está nos dando hoje o entendimento e também a escolha. Porque os dias são maus. Os dias são trabalhosos. As coisas ainda vão ficar mais difíceis. E se eu não tiver vida com Cristo, se eu não tiver ligado na videira, eu não vou sobreviver espiritualmente. Por que muita gente desiste? Por que muita gente olha para trás? Porque se tem uma coisa, eu ontem ainda estava pregando aqui, quando Deus levou Ezequiel no vale de ossos secos. Quem era aquele povo que Deus disse? Quem era aquele povo que Deus mostrou para Ezequiel? Era o povo de Deus, irmãos. Sabe por quê? Eles estavam daquele jeito. E era uma coisa tão horrível, era tão tenebroso, que a Bíblia diz que os ossos, eles não estavam só secos, eles estavam sequíssimos. Sequíssimo. E no final, depois que o exército se levanta, quando ele faz uma pergunta. Por que Deus faz a pergunta para Ezequiel? Poderão, Ezequiel, viver esses ossos? Talvez se eu e você olhássemos também para aqueles ossos, mas é impossível, Senhor. Foi o que ele falou. Ele jogou a bomba para sempre, Senhor. Ele falou: Senhor, tu sabes. Pega essa bomba aí que eu não vou nem responder. O bicho está tão seco os ossos que eu não sei mais nem onde está. Porque os bichos já devem ter carregado perna para um lado, coisa para o outro, estava tudo separado. Porque você já imaginou, a Bíblia diz que foi um ruído de osso vindo misturar no céu, a perna no corpo. Eu ia sair correndo daqui lá se fosse eu, né? Sangue de Jesus tem poder. Agora você já imaginou um barulho daquele? Você está olhando, Ezequiel? Você está vendo? Eu estou. Poderão viver esses ossos? Eu disse: não, Senhor. Eu acho que ele falou assim, dentro dele, né? Eu penso para mim que ele falou assim: eu acho que é impossível, mas o Senhor pode, né? Para mim é impossível. Porque o trem tá seco demais, o negócio nem funciona. Se pegar na mão e do jeito que... Você já pegou um negócio na mão que você esfarinha assim? Eu imagino que aqueles ossos estavam assim, ó. Se pegasse na mão, eles faziam assim, ó. Eles farinhavam, virava pó. Aí ele disse assim: ó, Senhor, tu sabes se pode viver isso aqui. Ele disse: então profetiza. Olha que gostoso, profetiza. Tem unção aí? Tem poder aí? Tem autoridade aí? Então profetiza. Profetiza sobre o osso. Eu fiquei profetizando naquele osso lá em casa.
Porque não adianta você falar, porque tem gente que fica assim, ai, vamos para a igreja, ai, você não vai para a igreja, você vai para o inferno, ai, porque é isso? Não, irmão, você tem que... Eu ficava só assim, chegava, aquele trapo de imundícia, fedido, se jogava naquele sofá, e meu sofá ficava tudo fedido. Eu falava, ai, Jesus, tem misericórdia. Mas eu chegava assim no quarto, falava assim, chegava assim na porta, falava assim, e lá desmontado, eu falava assim, Senhor, sopra sobre esse osso, tá seco, sopra, traz vida. Está morto, traz vida, Senhor. Foram mais de 20 anos e eu profetizando. Você vai desistir? Se você tem vida aí, tem vida em você, profetiza a vida para quem está morto. Profetiza a vida para quem está morto, irmãos. É assim que tem que ser. É isso que é gerar. É você profetizar em quem está morto. Gerar isso, está morto, mas eu vou profetizar. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel, que você vai ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que começou a chegar tudo. Ossos, pele, foi gerando nervo, carne, foi tudinho. E por último ele falou assim, e agora? Falta vida, né? Falta vida. Sabe o que ele fez? Vento dos 4 cantos, vento vem, e vem sobre, vento do Espírito, vem sobre esses ossos, sobre não era mais nem osso, ali já tinha pele, já tinha tudo, né? Vem sobre esse exército aqui. A Bíblia diz que a vida entrou neles. Eles viveram. Sabe o que Deus falou para Ezequiel? Sabe quem é esse povo aí, Ezequiel? Isso aí é o meu povo. Isso aqui é o povo de Israel. Tá tudo assim, ó. Gente, o que é isso? Está morto. Precisa de curar a raiz, não gera. Está morto espiritualmente. Vem na igreja, ora, canta, prega, mas não funciona. Lembra o que eles falavam? Ah, meu povo, se vocês soubessem quem eu sou, se vocês voltassem para mim. Eu queria fazer assim, como a galinha, ó, ajunta os seus pintainhos. Eu queria juntar. Gente, mas que Deus é esse, meu pai? Que Deus é esse? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, ó, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das minhas asas. Quantas vezes eu quis? Quando ia falar para eles, sabe o que eles falavam? Não, a gente não quer voltar não, sabe por quê? Para nós vamos andar assim, de acordo com a nossa vida, é do jeito que nós queremos mesmo. Para nós não tem mais esperança. Irmãos, nós estamos vivos. O Senhor nos deu uma boa semente. Nós temos que gerar. Nós estamos vivendo um tempo hoje, o qual a gente tem liberdade. A gente não está preso, tem lugar aí fora que o povo não pode nem pegar uma Bíblia na mão. É entregando um pedacinho de papel para uma folha para outra e fica lendo desse jeito, porque senão morre. Agora a gente tem liberdade, a gente tem não sei quantas Bíblias em casa, tem uma igreja para orar, tem um monte para orar, tem a boca para gritar para os 4 cantos que não é proibido, mas a gente não faz. E por que não faz? A gente está acomodado. Nós estávamos conversando lá em casa, a gente estava falando assim, eu e a Miriam estava até falando, a gente não faz mesmo, irmãos. A gente não se dá o valor da gente levantar da nossa casa, sair um pouco e falar, ó, eu vou ali, eu vou lá, eu vou ali, eu vou lá. Não, a gente está cansado demais. E está como Marta, agitada de um lado para o outro e questionando Jesus. Ô Jesus, você não está me vendo não? Ô Jesus, o que você está fazendo aí? Não está vendo que a minha irmã está aí sentada nos teus pés, Jesus? E eu aqui sozinha, nessa luta, arrumando comida, arrumando isso para servir bem você, Jesus. Jesus não estava nem preocupado com comida, irmãos. Você sabe quem que Jesus elogiou? Sabe que até ontem eu citei isso, que os pais costumam falar assim, quando fica bravo com os filhos, fala assim, ele fala o nome, né? Eu lembro assim que meu pai falava Neuza. Minha mãe também falava isso. E Jesus falou assim, Marta, Marta, você está muito fadigada. Você está muito agitada, Marta. Basta que uma só sirva. Basta que uma coisa só. Não precisa de tanta preocupação. Jesus não estava nem preocupado. Mas sabe o que ele falou? Ele elogiou Maria. Que sabe onde Maria estava?
Maria não queria nem saber de que jeito que ia servir. Maria não queria saber o que eles iam comer. Maria estava comendo, era aos pés de Jesus, o ensinamento. Era isso que ela queria. Ela queria estar sentada aos pés de Jesus, que é o melhor lugar para nós aprendermos. É com Jesus, prostrada aos pés do Senhor. Então o Senhor disse assim: olha, Marta, você está muito fadigada, mas Maria escolheu a boa parte, a melhor, porque essa daí é eterna, não será tirada nunca. Amém? Glória a Deus. Você quer ser curado nessa noite? Glória a Deus. Mas não é amém da boca para fora, é amém do coração. Eu quero, Senhor. Porque senão o Senhor vai cortar. Porque está ocupando a terra inutilmente. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja em nome de Jesus. Que essa palavra tenha falado ao teu coração. Porque ao meu falou. Eu quero gerar. E se tem uma coisa maravilhosa, é quando você ganha uma alma para Jesus, não é? Eita Deus, quando você vai falando, a pessoa vai querendo ouvir. E eu fico falando assim, gente, mas isso acontecia tanto, por que não acontece mais? Então o defeito está comigo, eu devo estar com um bicho na raiz. Eu quero que Jesus me cura hoje. Eu quero ser curada hoje. Aleluia, Jesus. Eu quero que o Senhor me escave, para que eu possa dar fruto, gerar. Eu quero gerar. Porque, irmãos, é a palavra que está sendo ministrada no altar. Nós estamos recebendo a palavra. A palavra está sendo pregada. E por que não funciona? Porque o escavar e colocar o remédio é o Espírito Santo. Ele faz isso. Ele vai escavar e vai colocar o remédio. Mas o resto era com a figueira. Ele vai escavar e vai pôr o remédio. Mas o resto é comigo e com você. Será que eu escolho gerar ou escolho morrer? Auribalamas, alabacheias, cantalamaias. Irmãos, às vezes entra ano e sai ano e a gente não ganha uma alma para Jesus. Misericórdia. Isso não pode acontecer. Nós temos que acordar. O Espírito Santo diz para nós: desperta, ó igreja, desperta, ó tu que dormes. Quanta gente morrendo, quanta gente para o inferno, e a gente preocupado com o quê? Com coisas. Enquanto as almas estão... Para que Jesus me salvou? Para que Jesus me chamou? Para que Jesus salvou você? Só era para mim ser salva? Não. Ele disse: eu estou te curando, eu estou te libertando dessa vida para você gerar. A partir de hoje, vamos começar a gerar. A gente fica enfiado dentro da nossa casa o tempo inteiro, gente morrendo do nosso lado, e a gente não consegue abrir a boca, irmãos. Pessoas doentes do nosso lado, e nós não conseguimos ir lá fazer uma oração. Que espírito é esse que está conosco? Harabandaracê. Deus de misericórdia, Deus de poder. Às vezes a gente quer ouvir uma palavra: o Senhor é contigo, Jesus te ama. Não, mas o Pai quer nos ensinar e nos curar nessa noite. O que Ele quer é curar. Ele quer curar, Ele quer escavar nessa noite. Nós que não geramos, Ele está dizendo: filho, eu pedi para o Pai que me deixasse mais um ano, para que eu cuide. Sabe por quê? Porque Ele não quer perder nem eu e nem você. De que vale a minha vida sem gerar? De que vale a minha vida, aleluias, se eu não der fruto? Aí será que a gente acha que Deus está contente conosco? Aí tem até uma frase que fala assim: quem está feliz com Jesus? Aí todo mundo: eu estou. Mas será que Jesus está feliz conosco? Aí às vezes a gente fala assim: eu não ouço mais a voz do Senhor,
Eu já não tenho mais intimidade. Eu não tenho mais o tempo com Deus. Eu leio a palavra, eu não entendo. Por que isso, irmãos? É porque a bactéria está na raiz, porque o Pai ainda fala. Ele fala, Ele ensina. Mas nós não temos sensibilidade e nem intimidade com esse Deus. Coloque a mão no seu coração. Darabandaracê, Horibalamas, Horialamaia. Santo, santo é o teu nome, Jesus querido. Pai, eu glorifico o teu nome nesta noite, Pai. Eu glorifico o teu nome, Senhor, juntamente com a tua igreja. Porque a tua palavra, Senhor, que foi pregada nesta noite. O Senhor não manda uma palavra, Senhor, à toa. O Senhor não manda uma palavra para que volte vazia para o Senhor. Papai querido, é uma noite, Senhor, aleluia, para que nós venhamos, meu Pai, deixar o Senhor escavar e sermos curados na raiz. Porque não estamos frutificando, Senhor. Não estamos gerando, não estamos funcionando, Senhor. E na tua presença, Pai, tem que gerar. Porque a tua palavra diz, aleluia, corta-se que está ocupando a terra inutilmente. E nós não queremos ser cortados, mas queremos gerar. Darambandara-shouri minicai, Herimikomanasi aremanaias, Hiriasori calabandoraia, Herialabacheri me canta lamaia. Espírito Santo de Deus, comece a escavar nessa noite, Pai. Vai escavando ao redor, Espírito Santo. Deus poderoso, comece a passar o teu remédio, Senhor. Comece a matar essa bactéria, Senhor, que tem, Pai, diminuído a nossa vida na tua presença, que tem nos consumido, Senhor. Demanai comanácia. Por isso que nós andamos, Senhor, aleluia, cansados, apáticos, abatidos, anêmicos na tua presença. Porque não temos vida com o Senhor. Essa é a verdade, papai. Não temos vida com o Senhor. Mas que esta noite, Senhor, que esta noite o teu remédio possa curar as raízes, para que possamos, Senhor, frutificar, para que possamos dar fruto. Papai querido, nós sabemos que não é uma palavra, Senhor, que o povo gosta, que a igreja gosta de ouvir. Mas é uma palavra que o Senhor manda nesta noite. Uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Uma palavra, Senhor, para que nós venhamos, Pai, viver e não queremos morrer. Oribalamas. Espírito Santo, cura nesta noite. Cura nesta noite, Senhor. Cura, porque o Senhor tem o remédio. Cura, meu Jesus. Queremos frutificar, queremos dar fruto, queremos gerar para o teu reino. Que nós não venhamos, Senhor, aleluia, Pai querido, morrer e ser cortados da tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo nesta noite, Pai, e te agradeço pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.